Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Motivo de alegria, né? Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor Jesus, trazendo uma palavra de conforto, irmãos, para mim e para a sua vida. Amém. Desde já eu agradeço a sua colaboração. Você que estiver assistindo esse vídeo, onde quer que seja, não se esqueça de ajudar, né, o crescimento do canal, se inscrevendo aí, amém, irmãos? Deixando seu like, compartilhando com alguém, ativar o sininho das notificações para que toda vez que for postado um vídeo você assistir, ouvir, né? Que Deus sempre falar ao meu e ao seu coração e que você venha ser um instrumento na mão do Senhor. Amém? Quero deixar aqui uma leitura que se encontra no Evangelho de Lucas, do capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Amém, irmãos? Então, escute com bastante atenção, tá bom? Medite, reflita, porque é muito importante a gente refletir, né, na palavra do Senhor, porque sem ela nós não somos nada. Amém? E diz assim, a partir do versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém, irmãos? Uma palavra muito poderosa, muito edificante, e nós precisamos entender algo que é muito importante e crucial para a minha e a sua vida. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações, locais ou circunstâncias que a gente, aos nossos olhos, nós olhamos e não encontramos saída e não temos uma direção. Só que aqui está falando de um cego físico. Fisicamente ele não enxergava. Só que aos olhos de todos, né, esse cego era menosprezado, era desprezado, porque a palavra diz que ele estava sentado mendigando, pedindo esmola. Por quê? Era uma pessoa sem valor para a humanidade. Então, muitas das vezes, nós nos encontramos em situações que as pessoas não vão nos dar valor. Porque esse cego aqui, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava. Então, muitas das vezes, as pessoas vão olhar para mim, para você, e vão ver em nós se nós somos, se nós podemos lhe proporcionar alguma coisa, ou se nós não poderemos lhe proporcionar nada. Nessas ocasiões, qual é o normal? Qual é o natural? O natural simplesmente é você não ter valor, é eu não ter valor. Porque para o homem, nós valemos apenas o que temos. Quer um exemplo? Se você está passando por dificuldades financeiras ou até mesmo saúde física, né? O que acontece? Muitas pessoas não estão preocupadas com a sua situação. Por quê? Elas têm uma vida, elas têm uma rotina e elas enxergam aquilo ali. Porque elas estão em atividades, exercendo seus
exercendo os seus afazeres, as suas obrigações. Então, aquela pessoa que está passando por situações e muitas das vezes precisa de uma mão amiga, de um conselho amigo, de um abraço, né, de uma orientação espiritual. Então, essas pessoas vendo alguém como esse cego que estava à beira do caminho, eles não estão preocupados com a sua ou a minha situação. Eles estão preocupados apenas consigo mesmo. Só que, irmãos, como eu falei, a gente só vale o que a gente tem. Para o homem, a gente só vale o que a gente tem. Para você ter noção, quando eu e você chegamos num ambiente, né, com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, com o nosso caráter, a primeira coisa que somos observados, o que é? A roupa que a gente veste, o sapato que a gente calça, o carro que a gente usa, ou a bicicleta, ou se está de pé, ou se tem moto, não é verdade? O celular que a gente possui, olha o que a gente tem dentro da nossa casa, né? Se tem as coisas confortáveis ou não. Então as pessoas são cegos, irmãos. As pessoas são cegas, fisicamente e espiritualmente. Essa é a realidade. Esse cego aqui, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava. O que é isso, irmãos? Quando alguém chega na nossa casa ou na nossa, né, se aproxima de nós, eles vão tentando ver o que a gente pode oferecer. E quando a gente chega num ambiente, irmãos, o próprio Jesus falou sobre isso, né? Quando chega geralmente uma pessoa simples, humilde, de vestes frágeis, essa pessoa ou essas pessoas, elas são excluídas. E aí aquelas pessoas que apenas só vê o que ela consegue enxergar, né, no físico, o que pode dizer? Ó, essa pessoa não tem o que me oferecer. Então, ó, não quero você perto de mim. Muitas das vezes nós acabamos fazendo acepção de pessoas, enquanto que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não fez acepção de nós. Então, mas quando chega uma pessoa bem trajada, né, um doutor de anel do dedo, que as pessoas olham e tem uma condição financeira muito boa, essa pessoa ela é idolatrada. E aí se cumpre exatamente o que foi falado aqui, que nós valemos para as pessoas apenas o que nós podemos proporcionar. Então, mas só que diante de Deus, diante de Cristo, é totalmente diferente, irmãos. Então, muitas das vezes você vai se encontrar em situações que você precisa ter uma posição, ter um posicionamento. O que é isso? Quando Jesus ia passando, estava ali a multidão em volta de Jesus, não é isso? E aí, qual foi o propósito de Jesus aqui na Terra? Curar, salvar, libertar, ressuscitar, glorificar o nome de Deus. Ele renunciou à sua glória para vir aqui e fazer isso, irmãos, conosco. Mas aí, qual foi a questão de tudo isso, irmãos? A multidão não via Jesus curando, não via Jesus operar milagres, maravilha, não via o seu amor para com o pecador, com o órfão, a viúva e o necessitado? Mas aí quando esse cego clamou, quando ele perguntou, o que é isso? E disseram, Jesus Nazareno passa aqui. Então ele, na mesma hora, ele viu ali o que? Uma oportunidade. E que oportunidade é essa? Dele enxergar fisicamente e continuar vendo mais ainda espiritualmente. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, de mim. Mas aí o que a multidão fez? O repreendia para que ele se calasse. Então a multidão viu que Jesus veio para salvar, veio para curar, veio para ressuscitar, veio para operar milagres. Mas em vez de levarem ele, esse cego que estava precisando de uma mão amiga, de
de uma palavra de conforto, né? Não, repreenderam por quê? Eles estavam preocupados apenas consigo mesmo. E muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, nós vamos acabar nos encontrar na mesma situação. E o que nós temos que entender, irmãos? Nós temos que entender que o pensamento de Deus não é o nosso pensamento, porque o nosso pensamento é um pensamento egoísta. Nós pensamos apenas naquilo que a gente vê, naquilo que a gente almeja. Nós somos cegos muitas das vezes espiritualmente. Fisicamente a gente vê, mas espiritualmente a gente não enxerga. E aí nós acabamos nos colocando em situações que não agradam a Deus, porque Deus ele é amor, é misericórdia, é perdão. Então, independente da situação que eu ou você se encontrar, não se cale quando a multidão te repreender. Não se cale quando a multidão te repreender. Não se cale quando alguém disser assim, ó, não vai dar certo. Diga assim, vai dar certo em nome de Jesus, porque a nossa confiança está no Senhor. Então, a promessa de Deus para conosco é uma promessa de salvação, de misericórdia, de amor, perdão. Mas muitas das vezes as pessoas acham que o tesouro celestial, que é o que Cristo tem para mim e para você, é uma coisa que é limitada, como os tesouros terrenos. O próprio Jesus falou que o tesouro terreno a traça consome e a ferrugem corrói, e os ladrões roubam. Mas o tesouro de Deus, o tesouro do céu, o tesouro de Cristo, lá a traça não vai comer, nem a ferrugem vai corroer, nem o ladrão vai roubar. Então, aonde é que está o nosso coração? Está em Cristo Jesus? Está nas coisas celestiais? Está no reino de Deus? Ou está aqui no físico apenas? Porque esse cego ele viu uma oportunidade em sua vida. E aí, mais adiante, o que Jesus fez? Jesus parou. Jesus parou quando ele gritou a primeira vez e a multidão repreendeu. Não, continuou andando. Então, ele continuou clamando. Por quê? Porque ele viu ali uma oportunidade. E quando Jesus viu a determinação dele, Jesus parou e pediu que o trouxesse a si. Então, o que nós temos que entender, irmãos? Nós temos que chamar a atenção de Deus. Nós temos que chamar a atenção de Cristo. Nós temos que chamar a atenção do Espírito Santo. E como é que é isso, irmãos? Como é que a gente faz essas coisas? É de qualquer jeito? É através de uma rede social? É através das coisas que a gente tem dentro da nossa casa? É através das pessoas que estão à nossa volta? Em parte, sim, mas na maioria das vezes, não. O que é isso? Existe um momento que precisa-se de uma intimidade entre eu e Deus, ou seja, entre você e Deus. Por quê? As coisas que estão à nossa volta, que estão ao nosso redor, muitas das vezes vai nos cegar espiritualmente. Por quê? O jovem rico, quando chegou para Jesus, perguntou o que era necessário para herdar a vida eterna. E Jesus falou claramente ali para ele, né, tem guardado os mandamentos? E saiu falando, não adulterarás, não mentirás, não dai falso testemunho. E ele falou assim, Senhor, eu tenho guardado isso desde a minha mocidade. Então, Jesus falou assim, porém, falta-te uma coisa, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, segue-me. Esse jovem rico vendeu o que tinha e obedeceu a Jesus? Não. Ele se retirou porque ele tinha muitos bens e para ele achou mais importante estar preso ao bem material, ou seja, tesouro terreno. Então, ele viu apenas o que ele tocava. Ele não enxergou qual é o propósito de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Então, muitas das vezes, irmão, não se cale com a multidão, com a opressão da multidão.
Por quê? Quando a gente quer conquistar algo, quando a gente quer adquirir algo, você já viu o esforço que a gente tem que dedicar para obter as coisas que a gente, para realizar nossos projetos? Temos que trabalhar, temos que ter determinação, temos que matar um gigante todo dia, temos que perseverar, temos que ter objetivo, temos que ter alvo. Nós temos que insistir, irmãos. Então, muitas das vezes, a gente acaba esquecendo desse detalhe de chamar a atenção do Senhor. Como? Lendo a sua palavra, orando, se consagrando, renunciando ao nosso ego. E que a gente venha nos encher da plenitude de Deus. Por quê? Aí a gente vai enxergar espiritualmente. Porque ao nosso redor, à nossa volta, está cheio de coisas espirituais que a gente não enxerga. É uma aflição, é uma angústia, é uma perturbação mental, é uma perturbação física. Quando se trata de uma perturbação física, irmãos, nós sabemos que existe dois caminhos. Um caminho bom, justo, reto e sincero, e um caminho mau, perverso, egoísta e maligno. Então, nessa situação, nós temos que entender, nós temos que tomar a decisão correta, chamar a atenção de Deus. Então, para chamar a atenção do Senhor, nós temos que nos posicionar. Por quê? Quando a gente observa para a questão da serpente que tentou Eva e Adão e caíram, quando a gente olha a serpente, como é que ela anda? Rastejando. Com a cabeça por do lado, colocando a cabeça para um lado e para o outro, assim, ó. Ela vai para o lado direito e esquerdo para ela poder se locomover, que ela não tem pernas, é verdade? Não tem asas. Então ela precisa o tempo todo estar andando em curvas, o seu corpo cheio de curvas, olhando para a direita e para a esquerda o tempo todo. Só que aí tem um porém. Tem um porém aí. Quando a gente passa a olhar apenas o lado terreno, o lado físico, né? A circunstância ao nosso redor, nós estamos andando como uma serpente, olhando apenas para a direita e para a esquerda, na vertical. Mas o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que olhar na horizontal. Olhar para o alvo que é Cristo, olhar para cima. Almejar as coisas de cima. Porque a gente fazendo isso, amados, as outras coisas vão vir. Em Mateus 6,33, o próprio Senhor Jesus falou assim, ó, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que entender isso, irmãos. Não se cale diante da multidão. Não se cale diante das situações que eu e você se encontram. Por quê? Jesus ele está o tempo todo ouvindo o nosso clamor. Ele quer ver a nossa fé. Ele quer ver a nossa determinação. Você tem determinação? Você tem tido essa determinação para almejar, para alcançar algo de Cristo, como você tem no lado físico? A determinação que a gente tem de colocar o pão na mesa, a determinação que a gente tem de pagar as contas, a determinação que a gente tem de construir algo físico. Então, você já viu quanto a gente emprega, a gente tem determinação para as coisas terrenas? Então, dessa mesma forma, amados, nós temos que ter determinação para chamar a atenção do Senhor. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque tem coisas, irmãos, que é para o homem fazer. E essas coisas que é para o homem fazer, nós temos que fazer. Então, temos que nos posicionar e fazer a nossa parte. Mas a parte do Senhor, Ele sempre vai fazer. Ele quer ver a minha importância para com Ele quer ver a minha dedicação, porque a gente tem acesso livre 24 horas ao Senhor por dia. Então, veja isso, pense nisso, almeje isso e não se cale, porque Ele está ouvindo as suas petições, está ouvindo as minhas petições, Ele ouve as suas e as minhas orações e uma hora vai chegar, né, irmãos? Mateus 21, capítulo 21, versículo 21, ele fala assim, ó, se tiver fé do tamanho de grande mostarda, direis a esse monte,
ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. No versículo 22 ele fala assim: e tudo quanto pedido na oração, crendo o receberei. Então nós temos que crer, temos que colocar em prática. O crer não é apenas pelo falar, e sim também pelo agir, por se posicionar. Como é que é isso? Toda vez que você pega a palavra para ler, toda vez que você dobra o seu joelho para orar, você está fazendo a sua obra, está crendo, acreditando que o Senhor é poderoso para fazer. Então continue. Vamos continuar, não vamos desistir. Por quê? O que Ele tem preparado para mim e para você virá. E o Senhor não tarda. Se nós somos filhos, o Pai não ouve a voz do filho? Ouve sim. Então, se nós somos filhos, e se Ele ouve nossas orações, Ele não tardará em responder. Então, só temos que perseverar. Amém, irmãos? Então, medite nisso, leia a palavra, ore, peça para que o Senhor lhe dê entendimento e busque a face do Senhor e não se cale com a voz da multidão. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome de Jesus.